E eu queria convidar então os irmãos que abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 5. Nós leremos do versículo 17 ao versículo 26. Mas antes da gente entrar nesse texto propriamente dito, eu gostaria então de dizer aqui que o objetivo principal dessa aula aqui é encorajar os irmãos a contemplar mais o nosso Senhor Jesus, né? A gente tem visto pregações nos últimos domingos pela manhã, falando dos ofícios de Cristo, e a primeira pregação foi justamente falando sobre contemplarmos ao nosso Senhor. E o objetivo é esse porque quando a gente começa a olhar demais para a nossa vida, para as nossas rotinas, para as coisas que costumam sugar a nossa energia durante a semana, os problemas que a gente tem para resolver, naturalmente a gente deixa de olhar para Cristo. E aí a gente começa a ver então pessoas angustiadas, pessoas ansiosas, pessoas deprimidas. Então, com o que a gente vai aprender através desse texto, o maior objetivo então é que a gente possa ver os prodígios que Cristo tem operado no nosso meio. Nós leremos agora o texto e a palavra de Deus, ela diz assim, a partir do versículo 17. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: Hoje vimos prodígios. Nesse texto, então, nós vemos Jesus aqui em sua cidade. Essa não era a cidade de nascimento de Jesus, mas a cidade onde ele escolheu morar. E essa escolha, ela não foi uma escolha que aconteceu aleatoriamente, não foi uma escolha que aconteceu à toa. Cafarnaum, aquela era uma cidade estratégica, porque era uma cidade que era próspera, uma cidade onde havia comércio, onde havia a pesca, e também, então, havia facilidade para deslocamento, seja ele a pé, seja ele de barco. Se a gente pegar nos evangelhos sinóticos essa mesma passagem, uma delas vai dizer que Jesus, ele tomou o barco voltando para a sua cidade. Além disso, o fato de Jesus morar em Cafarnaum é também o cumprimento de uma profecia. Eu vou dizer algumas referências aqui, se os irmãos quiserem anotar para conferir depois, mas eu vou fazer a leitura rápida do texto aqui. Isaías 9, 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E também Mateus 4, do 12 ao 14. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Então, nesses textos, nós vemos que Jesus ele cumpre a profecia não somente porque ele foi morar em Cafarnaum,
mas principalmente porque é Ele essa luz que brilha e liberta os cativos. Mas interessante aqui é ver que tudo quanto Jesus operava, acontecia porque o poder de Deus estava com ele para curar. Nós vemos isso no versículo 16. Diz que ele se retirava para lugares solitários e orava. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo conhecedor da Escritura, sendo a palavra encarnada, ele tinha uma vida constante de oração. Nós vemos que ele operava um milagre, operava um sinal, e ele se retirava para orar. E a gente vê que essa então é a fonte do poder de Jesus. Jesus tinha plena convicção de que a oração era parte essencial de seu ministério, por isso ele não negligenciava uma vida de oração. Continuando no texto, nós observamos que alguns personagens então dessa história, eles começam a aparecer. A gente vê no versículo 17, então, os fariseus e os escribas, e aqui é a primeira aparição deles no livro de Lucas. Para quem não sabe, os fariseus eram mestres da lei, eram aqueles que zelavam por seguir cada um dos mandamentos escritos na lei. Os escribas eram aqueles que eram especialistas, eles escreviam a lei, eles eram aqueles que liam a lei também diante do povo, e tanto um grupo quanto o outro grupo, eles eram conhecedores, eles conheciam bem as escrituras. Mas o problema é que esse era o grande fim em si para eles. Eles não tinham o discernimento espiritual para compreender o que esses textos realmente significavam, porque isso é algo que se pode alcançar apenas por meio do Espírito Santo. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo isso em 1 Coríntios 2, versículo 14, que o homem natural ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Então nós vemos que esses grupos eles iam de todas as regiões, como o texto nos informa. Alguns estavam mais perto, outros mais longe, mas todos queriam vir para conferir quem era esse homem que operava sinais, quem era esse homem que operava prodígios, quem era esse que a fama não parava de crescer. Então, nós vimos na semana passada aqui, Jesus pedindo para que não revelasse o que ele havia feito, mas a gente vê que a fama dele crescia a cada sinal, a fama dele crescia a cada ato que ele fazia, a cada ensinamento que ele dava. E a gente vê que o texto diz que tinha os escribas e os fariseus no meio da multidão, mas com certeza também havia outros ali em busca de curas, outros que tinham o real desejo de ouvir o ensino de Cristo, e também tinha muitos curiosos que estavam em meio à multidão, que lotava a casa onde Jesus estava. Como nós vemos no versículo 19 desse texto, não havia nem espaço para entrar mais na casa. Talvez até por isso Jesus queria que não fosse divulgado tudo o que ele fazia, porque ele sabia que muitos começariam a segui-lo, isso seria bom porque muitos ouviriam o evangelho, mas que muitos também começariam então a fazer oposição ao seu ministério, como é o caso aqui dos fariseus. E além dos fariseus aparece um outro grupo aqui, mas diferente dos fariseus, esse grupo tem muito o que nos ensinar. E são 4 amigos aqui então que aparecem, o texto nos informa, 4 homens na verdade, que aparecem carregando um outro homem em sua cama, porque esse homem era paralítico. E esses homens então eles têm convicção, eles têm certeza de que se eles colocassem esse paralítico diante de Cristo, diante do Senhor Jesus, ele seria perdoado e curado. Esses homens eles tinham fé em Cristo, eles tinham ouvido tudo que Cristo vinha fazendo e tudo que Cristo operava por onde passava. Mas o texto, como nós vimos aqui e como ele nos informa, eles não conseguem chegar à casa, eles não conseguem chegar diante de Jesus. E aí é interessante que naquela época não tinha fila preferencial, Então, o deficiente chegava ali, pelo contrário, a crença geral naquela época era que alguém que tivesse na condição como a daquele homem, era por conta de algum pecado que ele tinha, por causa de algum pecado que ele cometeu. Entretanto, irmãos, nós vemos que isso não foi motivo para que esses homens desanimassem. Eles buscaram uma forma de fazer com que esse homem chegasse, então, diante de Jesus Cristo. Eles sobem, então, ali ao eirado, ao telhado,
era comum naquela época que houvesse escadas ali em algumas casas para subir ao telhado, porque era no telhado que as pessoas costumavam limpar a cevada. Então eles, por conta do vento ali, muitas vezes separava a palha do grão que era bom. A gente vai ver isso acontecendo em Rute, no capítulo 3. Quem quiser conferir vai ver que isso era um costume dos judeus. Então eles olham, eles veem aquela escada, eles sobem à procura do local exato, né, que correspondia ali ao local que Jesus estava. Eles abrem um espaço no telhado e eles descem então esse homem pelo telhado diante de Jesus Cristo. E aqui a gente precisa, irmãos, parar para pensar em alguns pontos. E o primeiro deles, que eu quero destacar, é a fé desses homens. Eles tinham plena convicção de que eles, por si só, eles não poderiam resolver o problema daquele paralítico. Eles tinham certeza de que eles não tinham poder para realizar aquilo, mas eles tinham uma certeza ainda maior de que bastava colocar esse homem diante de Cristo para que ele fosse salvo. E da mesma forma como esses homens fizeram, nós devemos agir dessa forma. Nós devemos ter plena confiança de que Jesus tem poder para salvar, de que Jesus tem poder para curar. Por mais que a situação seja adversa e pareça não ter uma saída, nós sabemos que em Cristo nós temos a solução. E aqui a gente deve sempre lembrar do que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5:7, de que nós andamos por fé e não pelo que vemos. E esses homens agiram justamente dessa forma. Eles, por mais que viram uma situação totalmente contrária, eles andaram por fé. Eles continuaram em busca de executar o plano que eles tinham. Um segundo ponto que é muito importante é a importância das pessoas que estão à nossa volta. A gente vê que esse paralítico, ele estava rodeado de pessoas certas. Ele estava no lugar certo e na hora certa. As pessoas conduziram, o texto não diz se essas pessoas eram amigos deles, se era parente deles, se eram pessoas que apenas queriam ajudar esse homem. O fato é de que essas pessoas, esses 4 homens, eles foram essenciais para que esse homem estivesse diante de Cristo. E isso também deve ser algo real nas nossas vidas, né? A gente deve se cercar de pessoas que nos levem para perto de Cristo. A gente deve se cercar de pessoas que nos levem a Cristo para ser ajudado, para ser exortado, para ser reanimado. É por isso que muitas vezes a gente até cita aqui na igreja sobre a comunhão. A comunhão, ela é um meio de graça, e não é à toa que Deus deixou esse meio de graça para o seu povo. Ele é um meio pelo qual Deus abençoa o seu povo. A Bíblia, ela deixa bem claro que aqueles que não são amigos de Deus, eles são inimigos. Agora, um exercício rápido aqui, cada um pense, né, sobre o seu círculo de amizades, sobre as pessoas, né, com as quais você desabafa, com as quais você se aconselha muitas vezes, e desses que você pensou, há entre eles algum que é descrente? Se sim, o grande ponto aqui é se lembrar mais uma vez que por melhor que essa pessoa possa parecer, ela ainda está em inimizade contra Deus, ela ainda é um inimigo de Deus, contra o mesmo Deus que a gente afirma ser o que temos de mais importante. Então, como que a gente consegue conciliar isso? Eu quero deixar claro que eu não estou dizendo aqui, a gente não pode ter amizade com descrente. O ponto é que essa amizade, ela deve ser intencional. A gente não deve ter amizade simplesmente por manter uma amizade sem um propósito. E, além disso, a gente deve pensar que todos os pressupostos, tudo que essa pessoa acredita, tudo que forma as opiniões dessa pessoa, não está debaixo da autoridade das Escrituras. Na verdade, muitas vezes são até opostas ao que a Escritura ensina. Então, a gente precisa ter cuidado com as pessoas que estão à nossa volta. É interessante a gente ver o salmista falando no Salmo 16, no versículo 3, o seguinte: quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Então a gente vê o salmista aqui, ele dizendo que os santos, que são salvos em Cristo, são os notáveis da terra. A gente deve se empenhar, então, irmãos, em buscar comunhão com os nossos irmãos, em termos comunhão entre nós aqui. Devemos não só buscar essa comunhão e não só nos cercar de pessoas que são boas e que nos levem a Cristo, mas nós devemos ser essas pessoas também.
Nós devemos ser esses amigos que levam outras pessoas a Cristo. O terceiro ponto é o foco inabalável que esses homens tinham. Então, em tempos onde a gente vê uma geração cheia de mimimi, uma geração que é cheia de vítimas da sociedade, nós temos aqui o exemplo de homens que se mantiveram firmes na sua missão. Eles não se fizeram de vítimas porque eles não tinham acesso a Jesus. Eles não ficaram desanimados, eles não ficaram olhando para a multidão que atrapalhava eles, eles não ficaram lamentando e, principalmente, eles não desistiram. E aí, num pensamento rápido, a gente pode parar para pensar em quantas vezes a gente desiste, por exemplo, de trazer alguém a Cristo. Chama a pessoa para ir para a igreja, ela rejeita o convite, a gente simplesmente abandona, a gente não persevera, a gente não persiste em trazer pessoas a Cristo. E a gente vê que esses homens, eles se mantiveram firmes. A fé que eles tinham era suficiente para manter eles firmes em seus propósitos. E a pergunta que fica é, então, a fé que a gente tem, ela é suficiente para que a gente haja dessa forma? Ou melhor, o alvo da nossa fé, ele faz com que nós vejamos as dificuldades do dia a dia e que elas não sejam suficientes para nos desanimar? Mais uma vez aqui eu recorro aos Salmos, né? O Salmo 125:1, ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Nós devemos ser dessa forma, irmãos. Nós devemos nos manter firmes, nós devemos nos manter inabaláveis, mesmo em meio a situações que sejam totalmente contrárias aos nossos olhos, a nossa fé não pode esmorecer. E isso não como um peso, mas isso é uma alegria, porque nós sabemos que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Então a gente não deve ver isso como algo inalcançável, mas como uma bênção que o Senhor deixou para cada um de nós. E um último fator, mas não menos importante, é o cuidado com a multidão. Parafraseando aqui o pastor Hernandes Dias Lopes, a gente vê que no meio da multidão a sua voz ela é só mais uma. No meio da multidão vai ter aqueles ali que estão simplesmente para impedir que você chegue até Cristo. Se a gente se lembrar aqui nos relatos bíblicos, foi a multidão quem quis calar o cego Bartimeu ali quando ele clamava, né, por Jesus. Foi a multidão que impossibilitou Zaqueu de ver a Jesus, fazendo com que ele buscasse uma árvore, né, para poder ver a Cristo. Foi a multidão que quase impediu a mulher com fluxo de sangue de tocar a Cristo. E num caso mais extremo, foi a multidão que impediu que Barrabás fosse solto e Cristo crucificado. Então, irmãos, cuidados com a multidão, cuidado de ficar no meio dessa multidão que não quer nada com Cristo. Continuando aqui, então, nós vemos que agora esse homem, ele está ali diante de Jesus. E mais uma vez aqui a gente pode ver como o nosso mestre, como o nosso Senhor, ele é amável, como ele é bondoso, como ele se compadece de cada um de nós, né? Jesus, a gente vê a ação majestosa dele quando esse homem está diante dele. Jesus, ele contempla não só a fé desse paralítico, né? O texto diz que ele vê a fé de todos esses homens e contempla a fé desses homens. Jesus concede perdão ao paralítico. Jesus purifica ele de toda a sua iniquidade. Jesus concede uma nova vida. Imagine que esse homem, provavelmente, ele vivia marginalizado. E o que Cristo opera na vida dele faz com que ele tenha uma nova vida. É interessante que a gente, como eu disse, a gente vê como Deus é bondoso, como Deus é compassivo, como Deus demonstra o seu amor para aquele homem que era um pecador e era doente. E é interessante nós olharmos para esse texto, porque a gente vê que Jesus, ele age exatamente nas nossas maiores necessidades. Imagine aquela cena, que qualquer pessoa que estivesse vendo aquele homem chegando a Cristo, provavelmente a expectativa de todos era que Jesus concedesse a cura para ele. Jesus falasse: você está curado, levanta e anda. Mas Jesus, ele sabia o que aquele homem realmente necessitava. Jesus sabia que o problema dele era muito maior do que o problema físico que ele tinha. Jesus sabia que ele precisava ser perdoado dos seus pecados. E é isso que Jesus faz. Jesus concede o que aquele homem realmente necessitava. Jesus, ele trata então o maior problema que aquele homem tinha. Do que adiantaria
se Jesus tivesse curado ele fisicamente e não tivesse perdoado os seus pecados? Ele seria uma pessoa saudável, condenada ao inferno. Então nós vemos que Jesus, ele concede justamente aquilo que nós necessitamos. E mesmo diante de uma cena dessas, eu não sei se os irmãos conseguem imaginar isso na sua mente, um homem descendo pelo telhado, Jesus falando essas palavras para ele de salvação, mas nós vemos que há aqueles que ainda estão cegos, aqueles que são enganados, né, por sua autojustificação e são carentes de uma ação do Espírito Santo, que é o caso dos fariseus e dos escribas. A gente vê que eles ficam incomodados, né, eles começam a pensar em seu coração que o Senhor Jesus estava blasfemando contra Deus, porque só Deus é quem podia perdoar pecados. Se a gente observar as Escrituras, a teologia deles não era ruim, a teologia deles era boa. Eles não estavam errados em dizer que alguém que outorgasse a si tal direito de perdoar pecados estava blasfemando. Eles não estavam errados. O grande erro deles foi não compreender que quem falava ali era o próprio Filho de Deus. E aí aqui na sequência do texto, a gente vê mais um atributo de Deus, que é a sua onisciência. Jesus, ele sabia o pensamento daqueles homens. Quando eles começam a pensar aquelas coisas ali no seu coração, Jesus sabia o que eles estavam pensando. E aqui eu gostaria de trazer mais um ponto que se aplica a nós, que Jesus, ele também conhece cada um dos nossos pensamentos. Como diz o teólogo J.C. Ryle, ele escreve assim no seu livro, um comentário sobre Lucas, inclusive. Quanto à perscrutação íntima, esse pensamento deve suscitar em nós. Recordar essa verdade deveria alarmar os ímpios e levá-los a abandonar seus pecados. Isso deveria causar pavor nos hipócritas, devido à sua hipocrisia. Talvez eles enganem os homens, mas não estão enganando Cristo. Isso deve trazer conforto e ânimo a todos os verdadeiros crentes, os quais devem lembrar que um amável Senhor os contempla e viver cientes então desse fato. Então nós sabemos que Cristo conhece os nossos pensamentos. A pergunta é, que sentimento isso traz a você? Qual desses sentimentos isso traz a você? De alegria? De pavor? De vergonha? Então é algo que a gente precisa pensar, sempre lembrando que a gente vive diante da face de Deus em todo momento. Então, voltando aqui aos escribas e aos fariseus, a gente vê que, para eles, o fato de Jesus dizer que os pecados estavam perdoados, poderia ser até um blefe da parte de Cristo, porque ninguém poderia confirmar se isso verdadeiramente aconteceu ou não. Isso é algo que acontece internamente. Como alguém poderia atestar isso? Mas também não era comum, na crença geral, como eu disse, que alguém fosse curado sem ser antes perdoado dos seus pecados. E Jesus, sabendo disso, então, na sua sabedoria, ele questiona os mestres da lei. Ele pergunta o que seria mais fácil de fazer, curar ou perdoar. E aí, para confirmar, então, a sua autoridade, Jesus ordena que aquele homem levante, que ele tome a sua cama e que ele vá para casa. Diferente do que nós vimos na semana passada aqui com o irmão Carlos, Jesus pedindo discrição e silêncio àquele homem leproso, aqui Cristo, ele assume publicamente que ele é o Filho do homem. É a partir daqui também que os fariseus passam a perseguir ainda mais a Jesus, aos seus discípulos e aos seus ensinamentos. Se a gente ver os próximos textos que terão à frente, nós começaremos a ver uma oposição muito mais ferrenha vindo dos fariseus. E caminhando já, né, aqui para o fim, nós vemos então que esse homem, ele imediatamente se levanta, ele toma a sua cama e ele volta para casa glorificando a Deus. Como nós vimos, né, em uma aula que o Dimas deu aqui recentemente, falando sobre milagres, uma das funções dos milagres era justamente a de atestar o poder de Cristo. Era uma evidência, né, externa para todos aqueles que presenciavam esses milagres. E nesse caso, então, a cura externa, ela foi uma evidência do que já havia acontecido internamente. Nós vemos que toda a multidão, ela fica impressionada, e assim como o ex-paralítico ali, eles glorificavam a Deus e afirmavam que viram prodígios naquele dia. E aqui ainda, nesse fim do texto, nós temos mais alguns ensinamentos que são importantes. O primeiro,
e o maior de todos eles é que Jesus tem toda a autoridade, seja nos céus, seja na terra. Cristo é a autoridade, Cristo tem poder sobre a saúde, sobre a morte, Cristo tem poder sobre tudo. E nós não podemos nos esquecer disso. É isso que nos faz estar aqui, é isso que nos motiva dia após dia a acordar e viver para a glória dele. Toda a autoridade pertence a Jesus. Um outro ponto é que quando há uma mudança interna, que a gente costuma chamar de conversão, isso também deve trazer mudanças externas, deve trazer mudanças que são visíveis aos que estão à sua volta. Não dá para a gente falar que é salvo e viver com práticas mundanas. A gente vê que esse homem, ele chegou ali carregado e ele saiu andando. Era alguém que era marginalizado e foi reintegrado à vida social. Era alguém que estava cheio de pecado e saiu regenerado. E da mesma forma quando a gente foi encontrado por Cristo, nós estávamos dessa forma, marginalizados, carregados pelos nossos pecados, escravos dos nossos pecados, e Cristo, ele, através da sua obra, através da obra do Espírito Santo, a gente é regenerado. Isso deve produzir uma mudança de vida em cada um de nós. A gente não pode continuar vivendo da mesma forma como a gente vivia antes da conversão. A gente vai envergonhar o nome de Cristo. Então a gente deve ter cuidado. A conversão, a gente sabe que na vida cristã a gente começa como criança, tomando o leite espiritual ali, mas o chamado é ao crescimento. A gente vai ver depois Pedro falando que a gente precisa do alimento sólido. Então a gente não pode simplesmente se um dia me convertir e parar e ficar nesse marasmo. A vida cristã, ela não é uma vida de marasmo. A vida cristã é uma vida de crescimento. E um outro ponto é que quando a gente reconhece o que Deus faz por nós, quando a gente reconhece a obra redentora de Cristo, quando a gente reconhece a obra do Espírito Santo, isso deve gerar em nós glórias uma atitude de glorificar a Deus. Isso deve gerar em nós uma atitude de louvar ao nosso Senhor. A gente vê, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele vem falando da doutrina, e em um determinado momento ele para e vê quão grandioso é aquilo, e ele começa então a louvar o nosso Senhor. Isso é chamado na teologia de doxologia, e é isso que o que Cristo faz por nós, e o que Deus faz por nós, desde antes da fundação do mundo, deve gerar uma vida de louvor a Deus, uma vida que busque glorificar a Deus em tudo que faz. Nós não vivemos uma vida dupla, a gente vive debaixo do senhorio de Cristo em todas as áreas das nossas vidas, e a gente deve em todas essas áreas revelar o Senhor a quem a gente serve. E para encerrar, como eu disse no começo aqui, o intuito principal da aula era que a gente saísse daqui contemplando mais a Cristo. E pelo texto que a gente viu aqui, a gente vê que Jesus curou, a gente viu que Jesus foi amável, que Jesus foi bondoso, que Jesus foi compassivo, e a gente viu o mais importante, a gente viu Jesus perdoando pecados e concedendo vida em abundância. E o grande ponto, irmãos, é que ele continua fazendo isso até hoje, com cada um de nós aqui e com pessoas que estão à nossa volta. Nós estarmos hoje reunidos aqui em torno das Escrituras, cantarmos louvores no culto daqui a alguns minutos com os nossos irmãos, participar da mesa do Senhor, vermos pessoas que são regeneradas através das palavras, são motivos muito mais do que suficientes para nós também dizermos que temos visto prodígios. Talvez pelo fato, a gente pode pegar uma ilustração de uma criança, quando ela ganha aquele presente que ela queria, e ela fica maravilhada, mas depois de usar aquele presente por um tempo, ela já não tem mais aquele mesmo fascínio por aquele brinquedo. E a gente muitas vezes age dessa forma. A gente vê tudo que Cristo faz e já fez por nós, a gente fica cheio de amor, a gente contempla o nosso Senhor, mas a gente muitas vezes deixa que isso comece a se tornar algo normal, algo rotineiro, e a gente deixa de contemplar o nosso Senhor. Então, como eu disse, nós temos visto Cristo operando ainda em meio à sua igreja, nós temos visto Cristo agindo na história, e isso são prodígios. Nós devemos olhar para isso, e isso deve nos levar a contemplar a Cristo. Nós não podemos esquecer que tudo é dele, por ele e para ele.